Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos, faça a subscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. Lembrando que em setembro agora, nesse mês, a gente lançou também o FI Data Professional, né, que é um plano de assinatura, né, que dá acesso a um sistema mais avançado, né, então é voltado para investidores, né, que demandam essas informações mais específicas de cada imóvel que fazem parte dos fundos imobiliários, também voltado para analistas, gestores e investidores profissionais. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, que está na sua terceira edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Nigri, que é analista de investimentos do Dica de Hoje Research. Tudo certo aí, Daniel? Tudo bem, Otuki? Obrigado por ter chamado aqui, e é sempre um prazer estar aqui falando com o público do Clube FI. Então tá certo, Daniel. O Clube FI também agradece, né, a tua segunda participação aqui no nosso programa, né, o Daniel que já participou aqui, já está fazendo um ano, né, da primeira participação dele, né, enfim, foi uma entrevista com bastante audiência, então convidei o Daniel para conversar novamente, né, dado que, né, passou muita coisa aí de lá para cá, e lembrando também que o Dica de Hoje é parceiro do Clube FI, então os assinantes do FI Data Plus recebem toda semana um relatório, né, sobre um fundo imobiliário que é produzido pelo Daniel Nigri, e também os assinantes da FI Data Plus também têm acesso à carteira recomendada de fundos imobiliários, né, que também é produzida aí pelo Daniel. Então também vai ser um dos temas aí da nossa entrevista de hoje. E Daniel, para começar, depois de todos esses meses aí do início da pandemia, com várias preocupações, agora mudou um pouco do eixo, né, das discussões, pelo menos que eu tenho acompanhado. Eu vejo que você também tem produzido bastante coisa nas mídias sociais, no teu canal do YouTube também, e você também trabalha não só com fundos imobiliários, né, você trabalha também com mercado de ações, opções, enfim, e também faz uma avaliação econômica, né. Então, como analista, qual que seria a tua principal preocupação no momento, né, do que eu estou vendo agora? O pessoal agora está começando a ficar preocupado um pouco com esse risco fiscal do Brasil, que isso poderia também levar a algum processo inflacionário, que é até uma preocupação não só do Brasil, mas de outros países, né? Aqui também a gente tem aí um risco político ou qualquer outro fator macro que você considere aí importante agora dentro do radar aí dos investidores. Boa, obrigado pela pergunta, Otuki. Quase eu acabei te chamando de Thiago, né? Ninguém te chama de Thiago. Bom, obrigado aí, Otuki, pela pergunta, mas é o seguinte, quando a gente começou a parceria da carteira de FIs lá no Clube FI, algumas pessoas disseram que eu era maluco, porque eu montei uma carteira baseada em 3 vertentes, e aí a segunda vertente delas dizia assim, dizia que isso em abril, né? A gente já passou aí 5 meses. O governo baixa muito a Selic, investidor estrangeiro sai do Brasil, o dólar aumenta, pressiona a inflação. Tá? Então eu escrevi isso, está escrito lá até hoje na carteira, e aconteceu exatamente isso. Então, quer dizer, o que eu já vinha falando lá atrás, desde março, abril, lá no canal do YouTube, os vídeos de sábado costumam ser vídeos macroeconômicos. O Brasil, ele hoje tem uma reserva, né, uma reserva que foi formada principalmente na década passada, quando o preço das commodities subiu muito. Então, o Brasil tem uma reserva hoje que ela é formada em dólar, né? E dólar, normalmente, títulos lá do Tesouro Americano. Então, esses títulos, eles são marcados a valor de mercado. E aí, o que aconteceu com o dólar nesse ano? O dólar subiu muito. Então, o governo acabou fazendo um ganho cambial. E esse ganho cambial agora está sendo transferido de uma parte para outra ali do governo para cobrir o rombo, o déficit, né, que a gente está tendo agora.
Só que você concorda que ano que vem o dólar, eu espero que não, pelo menos, ele não vai chegar em 7,50, por exemplo, para ter outro ganho cambial para cobrir esse rombo do governo. Né? E a gente já teve agora a proposta de lei orçamentária para o ano que vem, já com um déficit bastante grande, um déficit primário, e já uma previsão para 2021, 2022 e 2023, os 3 anos com déficit primário acima de 100 bilhões. Então, quer dizer, ou o Brasil vai crescer absurdamente alto, né, um patamar assim que ele não cresce desde 2012, mais ou menos, tá? Você pegar 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, o Brasil não cresceu mais do que 1,3% em nenhum dos anos. Então, quer dizer, salvo se o Brasil conseguir crescer agora 5%, 4%, alguma coisa desse sentido, a gente vai ter um problema fiscal. Porque o Brasil não vai conseguir arrecadar o suficiente para essa quantidade de gastos, para esse tamanho de Estado que o povo brasileiro acabou criando, né? Porque até a pessoa que é omissa criou isso de certa forma. Então, qual seria a outra saída? Que é a que eu acho que vai acontecer. Eu acredito que vão aumentar imposto. Tá? Vão aumentar imposto com aquela desculpa igual do PIS e COFINS lá de 2004. Ah, vamos aumentar agora, depois quando a situação melhorar, aí a gente reduz em não sei aonde, não sei o que lá, e vai acabar tendo só o aumento. Então, qual é a minha grande preocupação hoje? É esse aumento de imposto, tá, que vai ser produzido pela questão fiscal, como você falou, impactar o rendimento de fundos imobiliários, tá? Então, você teria uma tributação dos rendimentos de fundos imobiliários, o que não seria bom para o setor. Na minha visão, o risco principal é como se fosse como é que a gente chama? É como se fosse a derivada desse risco fiscal que vai ser a tributação, por exemplo, de fundos imobiliários. A gente espera que eles fiquem de fora, porque existe uma vantagem, né, no fundos imobiliários, que é a seguinte: a lei que fala sobre dividendos de ações é uma. A lei de fundos imobiliários acaba entrando junto com renda fixa, LCI, LCA. Então, quem sabe, por causa dessa distinção de leis, o fundo imobiliário tendo entrado junto com a renda fixa, talvez ele fique de fora, o que seria bom. Então, meu certo receio seria esse. O governo não iria arrecadar tanto hoje com o rendimento de fundo imobiliário. Então, pode ser que acabe, né, salvando, mas esse é o meu medo principal. Sim, talvez seja uma frente nessa reforma tributária que não valeria a pena, né, uma briga com determinados setores importantes, geradores de emprego, como é o segmento imobiliário, ou esses que são vinculados aí às emissões de outros títulos, né, como é o caso do agronegócio, e de repente essa tributação dos dividendos, né, que está fora dessa lei que você falou, tem uma grande chance, eu concordo contigo, né, do governo aumentar imposto, no sentido que ele vai tributar o dividendo e não vai fazer o ajuste necessário que ele está falando que vai reduzir o imposto da empresa, né? E talvez daí, nesse caso, o lado positivo, vamos assim, entre aspas, para o fundo de investimentos imobiliários seria a continuidade da isenção, né, dos dividendos para a pessoa física, mas enfim, esse sempre é o grande fantasma aí que fica aí, né? Agora, se você tiver uma tributação de ações e uma isenção de fundos imobiliários, você concorda que vai ter uma migração gigante de dinheiro para fundos imobiliários. E aí talvez entre uma valorização que eu não descarto. Tipo, eu não acho que ela é o cenário principal, mas eu não descarto essa possibilidade, entendeu? Então, eu não descarto que tributando ações e não tributando fundos imobiliários, a gente tem uma migração tão grande que faça ter uma valorização bastante expressiva. Sim, interessante, né? A gente já tem um aumento consistente no número de investidores aí, pessoas físicas no mercado específico de fundos imobiliários, já deve estar batendo aí 1 milhão esse mês, e faz sentido o que você falou, mas tem um outro aspecto também, não sei se você considera esse um risco, mais vinculado aí aos mecanismos mesmo econômicos, né? Que se você tem um problema fiscal e você começa a gerar um problema inflacionário, acho que a taxa de juros seria que talvez demande mais um tempo para aumentar, mas até porque a economia está fraca, né? Mas as taxas de longo prazo, que é que realmente interessa para precificação dos fundos imobiliários, já vão começar a indicar para cima. E isso, com certeza, impacta direto aí nos preços de fundos imobiliários. Você também concorda com esse raciocínio que o pessoal vem fazendo também no mercado?
Bom, então, o que eu aproveito até para voltar para a nossa carteira aqui, porque eu cheguei a escrever exatamente isso depois, naquela vertente número 2, né? Eu falei, pressiona a inflação, Copom é obrigado a aumentar os juros em 2021 e ainda coloquei que a minha previsão de Selic para 2021, 2022 seria alguma coisa em torno de 7%. Isso está lá no Clube FI, quem quiser abrir a plataforma para dar uma olhada. Então, assim, pressiona? Sim, pressiona. Tá? Mas a gente consegue se proteger de certa forma. E como é que a gente se protege de certa forma disso? A gente tem duas formas da gente pensar isso. Primeira forma, pensar curto prazo. Se a gente pensa curto prazo, a gente tem alguns fundos imobiliários que eles ganham com a alta da inflação e mesmo com essa alta dos juros lá longos, né, que seria lá NTNB de 10 anos, pelo menos é o que a gente usa no nosso radar de FIs lá do Dica de hoje. Então, se essa taxa de 10 anos ela cresce, e a gente tem fundos imobiliários, por exemplo, de recebíveis que têm indexadores IPCA, que têm indexadores IGPM, ou se não, fundos de contratos atípicos que tenham esses indexadores, você acaba se protegendo de certa forma. Então, se você olhar hoje, 65% da nossa carteira está exatamente nisso. Tá? Eu até iria mais, está uns 70%, porque agora teve subscrição aí de alguns fundos e a gente pegou e aumentou. Então, está uns 70% exatamente nisso. Então, eu, na minha visão, eu considero que a gente está protegido nesse sentido. Protegido não significa que a carteira vai subir sempre. Significa que talvez o IFIX vai cair 10, 15% numa situação dessa limite, ou 20%, e a carteira talvez vai cair 5 ou 10. Então, você ganha do índice nesse período, tá? E você acaba recebendo um rendimento maior, que acaba compensando também, na hora que você tem essa indexação. Então, na minha visão, eu vejo essa visão. Agora, se a gente pensar a longo prazo, que é a que eu mais gosto de ver, você precisaria pensar não como valor de mercado o tempo todo, né? Pensa como renda que você recebe e pensa como patrimônio imobiliário que você tem, né? Na hora que você tem um período que você tem essa inflação, a gente tem vários fundos que fizeram emissões agora recentes, certo? Sim. Né, diversos fundos que estão fazendo emissões recentes. Esses fundos estão com dinheiro em caixa. Na hora que você tem uma alta dos juros com aumento dessa NTNB futura, provavelmente a gente vai voltar a ter aquisições também com cap rate de 10%, de 11%. Então, se você pensar a longo prazo, você vai ter fundos se preparando para o próximo ciclo de queda da Selic depois. Claro que aí a gente já está pensando num horizonte aí de 5, 7, 8 anos, que normalmente costuma ser o ciclo completo de uma alta e de uma baixa de juros, mas eu acho bem interessante pensar dessa forma, assim. Quer dizer, imagina que hoje a gente esteja mais ou menos no mínimo da taxa, né, longa de juros. Imagina que o mínimo anterior foi lá em 2013, mais ou menos. Compara o IFIX hoje com o IFIX de 2013, né? Compara o fundo que você gosta hoje com o fundo em 2013. Você vai ver que pontos iguais, eles estão muito mais valorizados. Um determinado imóvel vale mais do que aquele outro na maior parte do país. Né? Claro que você vai pegar um ou outro, aí vai ter alguém que talvez vai escrever, mas o fundo tal está com patrimônio menor, ou coisa do gênero, mas a gente está pegando aqui a regra, não a exceção. Sim, então temos estratégia para o investidor, como você coloca na sua carteira, né, que está lá disponível para os nossos assinantes. Né? Então, nesse momento que você está montando a tua carteira, já pensando nesse cenário, de repente, que para imóveis é um cenário de curto, médio prazo, né, 1 ou 2 anos, que você poderia ter esse movimento, você se protege, mas como você falou, o importante é que investidor de fundo imobiliário e de imóveis de forma geral é um prazo mais longo, entra nesse raciocínio que você falou, né, porque mesmo que tenha a perda de capital, se você está lá, por exemplo, com contratos atípicos, está indexado a IGPM e IPCA, você vai estar tendo aumento também na distribuição de dividendos, e é um momento de você estar recomprando, né, essas cotas com preço mais baixo, pensando também num prazo mais longo o ganho de capital, né?
Isso, quem gosta de estudar fundo imobiliário, é só pegar o que aconteceu. Hoje ele já não é mais recomendação, mas pega o que aconteceu com o BBPO, por exemplo, na época lá 2015, 2016. Você vai ver que é um fundo que não caiu muito e que na época que estava ruim e que a inflação bateu lá 10, 12%, você vai ver que o rendimento dele subiu de 0,90 para 0,98, ou de 0,88 para 0,98, enfim, você teve um ganho também de renda que compensou em boa parte a queda que a gente teve. Tá? Então, hoje, o que a gente tem? 70% pensando essa tendência de curto prazo, talvez um aumento de inflação. Então, a gente tem CRIs, contratos atípicos, e atípicos não é só logístico, tá? A gente tem educacional atípico, a gente tem contratos atípicos. O que importa é que a gente tem uma garantia que a gente não vai ficar com vacância. Vacância é muito difícil. Na hora que você tem uma piora do cenário, você tem que fugir de vacância. Pelo menos isso é que eu penso. Tá? E você tem 30% aí sim baseado em tentar focar em muito desconto para aí sim pegar esse ciclo mais longo. Então a gente está hoje diferenciando aí 70% para dar uma segurança, aquele colchão de amortecer, né? E 30% da carteira aí sim para buscar uma valorização mais de longo prazo. Excelente avaliação, Daniel. E realmente, como você falou, né, eu que acompanhei desde o início a nossa parceria, enfim, vi que você colocou essa tese, né? Então faz total sentido agora o que está acontecendo. E hoje também, na verdade, desde que começou esse processo intenso aí de redução da Selic, a gente chegando nesses níveis aí que a gente está agora, né, de 2%, tem essa propagação dessa ideia, né? A Selic baixa, então tua renda fixa agora está rendendo até em termos reais, né? Principalmente os pós-fixados, né? Rendendo já zero ou até tendo perda em termos reais. Quer dizer, então Selic baixa seria igual uma alocação maior em renda variável. Mas como é que você trabalha isso junto com o teu público, né? Também com teus assinantes, com a tua audiência? Você acha que agora o investidor deve ser mais cauteloso nesses níveis de preço, nesse cenário? Quer dizer, não dá para ir com tanta vontade assim, saindo de pós-fixado para renda variável? Tá, primeiro é o seguinte, esquece Selic para analisar renda variável. Tá? A primeira coisa que eu falo para eles, cara, Selic não tem nada a ver. A Selic, se você quiser estudar, você entra lá na ata do Copom e você vai ver lá que nos últimos 15 ou 20 atas do Copom, você vai ver lá que a taxa Selic está em um grau estimulativo para tentar fazer com que a economia gire. Tá? Então, até o próprio Copom sabe que essa taxa ela é uma taxa falsa, entre aspas. Ele está tentando fazer a economia girar. É igual o cara que antigamente, né, antes de ter injeção eletrônica, ele pegava o carro e empurrava para ele pegar no tranco. O carro estava bom? Não estava, mas ele andava, entendeu? Então ele queria fazer o carro pegar no tranco. É isso que o Copom está tentando fazer. Então ele mantém a taxa baixa há muito tempo para isso. Então isso não interessa para a gente, tá? Selic, esquece. Se você está assistindo, você olha a Selic, esquece. O que a gente pega? A gente pega taxas de longo prazo, que foi o que você falou antes. Então hoje, uma NTNB aí de, enfim, 2030, a gente tem alguma coisa em torno de 3%, 3,2% de prêmio, tá variando mais ou menos nesse patamar. Então a gente tem inflação mais 3,2. E esse número é o que a gente pega, tá? Então na hora que você olha 3,2% de prêmio é o que o governo paga para a gente. Quer dizer, não quero correr risco, eu quero correr o menor risco que existe no país, que é emprestar meu dinheiro para o Tesouro Nacional. Vou comprar um título IPCA 2035, por exemplo. Eu vou receber alguma coisa em torno de 3,2, tá? A gente usa a taxa do 2030, mas só para o pessoal aí conseguir contextualizar melhor, vamos pegar o Tesouro Direto 2035. Então, você recebe 3,2. Não estou interessado em ganhar IPCA mais 3,2, quero tentar ganhar um pouco mais. Então, eu vou correr um risco. Quais os riscos que você pode correr? Você pode comprar, às vezes, uma debenture, que vai talvez dar um IPCA mais um valor maior do que esse. Você pode comprar um CRI, você pode comprar uma LCI, ou você pode comprar um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele tem um risco maior do que o governo federal. Então, ele tem que te pagar mais. Então, via de regra,
Se você tiver um fundo imobiliário que não tem projeção de crescimento, que esteja pagando yield hoje de 3,2, você foge dele. E a gente vê que isso não existe hoje, né? Não tem esse fundo 3,2. Você pegar 4,2, um fundo sem projeção de crescimento, também não existe, tá? E a gente faz essas análises diariamente. Também não existe nenhum fundo que pague 4,2 que não tem assim, tem uma vacância e pode crescer. Tem um contrato que vai começar a valer agora e aí vai começar a aumentar. Então, quer dizer, sempre aqueles que estão pagando pouco, eles têm um motivo que tem um pulo do gato que eles podem acabar subindo. Então, hoje, quando a gente coloca lá na nossa tabela, a gente tem um radar de FIIs que a gente olha, a gente vê que o spread atual está na média, ele está muito maior do que a média histórica. A média histórica é em torno de 3,5%, 3,4%, acima dessa taxa de risco da NTN-B de 2030. Tá? E o que a gente vê hoje é que está lá em 4,5, mais ou menos. Na época da pandemia chegou a bater 5 e pouco, mesmo com a taxa de risco, a taxa livre de risco tendo subido. Então estava pagando lá IPCA mais 5 e a média estava dando 10 e pouco. Então, quer dizer, a gente hoje, na média dos fundos, de novo, igual ano passado, eu falei que estavam baratos. A gente viu um crescimento até o final do ano passado. E hoje eu estou cravando de novo que está barato. Tá? Eu acredito sim que os fundos imobiliários eles vão bater lá 3 mil pontos. Talvez até eles, até o final do ano, ultrapassem o valor do ano passado. Tá? O que pode azedar isso? Muitas emissões. Aí, realmente, né, se tem muitas emissões, você divide os valores. Você não vai colocar o dinheiro só no secundário, você vai botar o dinheiro nas emissões também. Então, essa divisão é que, na minha visão, está fazendo com que os FIs ainda não tenham passado de 3 mil pontos. Tá? Se tivessem menos emissões, eles já teriam passado de 3 mil pontos. Na minha visão, com certeza. Eles estão acima. Do risco normal. Outro... Então, você está falando agora a tua análise com base nesse spread histórico, né? Enfim, que eu sempre falo aqui também no nosso programa, em outros artigos também que já escrevi no blog, que existe essa taxa livre de risco, que é o que paga uma NTN-B, tipo, a 2035, né? E o que está pagando o dividend yield do IFIX, por exemplo, né? Então, essa média histórica, já se você pegar lá desde 2011, 12, né, que é o início lá do IFIX, você tem aí então, de 3,4, 3,5, que o IFIX paga mais do que essa NTN-B. Então, você está falando agora que esse prêmio subiu, né, dessa média histórica. Isso você está falando, então, que o fundo imobiliário está relativamente barato, que tem um potencial de valorização, correto? Isso, ou que o mercado já está esperando uma alta dessas taxas, que eu particularmente acho que não devem acontecer. Tá? Não assim, tão grande. Não imagino que só se o governo fazer muita bobagem para a gente ter um IPCA 2030, 2035 em 4,2 para anular isso, por exemplo. Então, eu estou aqui com os números, tá? Eu não vou compartilhar a tela não, mas taxa de Tesouro IPCA hoje, quando a gente está gravando, 3,03. O dividend yield de uma série aqui de 120 fundos que a gente cobre, 7,37 na média. Essa diferença está em 4,34. Só que isso é o total, né? Quando a gente pega setores, a gente tem setores que estão melhores e outros setores que estão menores. Só para você ter uma ideia, a gente acompanha desde março de 2018 a nossa equipe esse spread. O menor spread aconteceu em 2018, que foi 1,80, para você ter uma ideia. O spread máximo aconteceu agora no auge da pandemia, 5,58. O nosso spread médio aqui, 3,56. Então, hoje, a gente está batendo aí 4,34. Ele está acima do máximo, quase batendo o primeiro desvio padrão aí do máximo. Tá? Então, os fundos imobiliários, na minha visão, eles estão baratos, tem que saber escolher. Você tem que saber escolher. Porque na hora que a gente entra aqui, por exemplo, agora todo mundo fala de e-commerce, de logístico, coisas do gênero. Aí você olha lá os logísticos, por exemplo, a gente vê que já não tem um spread grande. O logístico hoje, você vai ver que está ali com 2,2, 2,3 acima.
Ele não está mais pagando aquela diferença que estava pagando. Então não adianta você pegar e botar em logístico. Você pegar HGLG, BRCO, sei lá, não vou lembrar de todos, a LZR, por exemplo, GGRC, se você pegar os logísticos, enfim, você vai perceber que a maioria deles está pagando alguma coisa entre 5,5 e 5,8 de yield. Né? Se você tirar o 3, você vai ter alguma coisa em torno de 2,5. Né? E esse 2,5, ele já está próximo do que os logísticos pagam no movimento normal. Quer dizer, eles já se recuperaram da pandemia. Sim. Então não adianta, cara, assim, eu tenho na minha carteira, tenho, mas eu já não estou mais fazendo tantos aportes assim, tá? Ainda tem um pouquinho para subir, pode ter, ainda tem os contratos que vão reajustar, e aí ele deve crescer de acordo com a inflação, sim, mas não é alguma coisa que também vai ser tão grande. Hoje em dia a gente já busca outras oportunidades. Aí, Daniel, mas aí, acho que até para a audiência entender, você fala lá, a gente pega, por exemplo, o IFIX, né? Quanto que é o dividend yield do IFIX, ele é uma média, né, que tem um certo desvio padrão, porque você está falando de 120 fundos, né? Que fazem parte do índice. Então, vai ter fundos que pagam um spread muito maior e uns que pagam menor, e possivelmente esses de logística é porque o risco também é menor, né? Então, daí entra essa lógica do risco versus retorno, né? Principalmente os fundos também que estão apresentando um yield maior, tem um risco maior também à frente, né? Assim, os de logística têm também toda uma visão de mercado que vai muito em linha com as ações. O que aconteceu com as ações de e-commerce, né? B2W, Magazine Luiza, Via Varejo, todas elas subiram muito também. Por quê? Porque elas estão baseadas no e-commerce. Então, tem um pouco dessa euforia do mercado de ações que está sendo passada para o segmento logístico. Só que a gente não pode dissociar o mercado financeiro de fundos imobiliários do mercado real de fundos imobiliários. O que é o mercado real de imóveis, né? E esse Data Professional que vocês fizeram foi maravilhoso nesse sentido, porque mostra o real, mostra os imóveis, mostra aquilo que está acontecendo. E as construtoras, elas têm capacidade de construir se faltar estoque, por exemplo, de imóveis. Né? Um galpão logístico hoje ele é construído em 8 meses, 9 meses, não demora mais do que isso. Quer dizer, se você tiver um aumento absurdamente grande da demanda por galpões logísticos, você não vai ter assim aquela questão, sei lá, vai ter um excesso de demanda por galpões e não vai ter oferta. Não existe isso. Né? Vai chegar e o mercado ele consegue equalizar isso muito rápido. Talvez isso vai existir por 5 meses, 6 meses, mas logo um fundo imobiliário vai desenvolver um build to suit, igual, sei lá, o GGRC agora fez um build to suit em Pernambuco para uma empresa automotiva, por exemplo. Entendeu? Demorou o quê? 8, 9 meses, todas as tranches. Então, a gente não tem essa diferença, essa distância, aquela coisa, vai ter um déficit de galpão logístico, eu pelo menos não imagino isso. Então, isso já reduz um pouco aquele potencial de crescimento, na minha visão, pelo menos, e, enfim, na minha visão, já o galpão logístico meio que já passou, foi a tese nossa dos últimos 6 meses, uma das vertentes. Agora, muito provavelmente, assim, eu não gosto de ficar vendendo muito fundo. A gente deve reduzir um pouco a exposição e já deve começar a migrar para alguma coisa um pouco diferente. Vamos acabar mantendo alguma coisa de contratos atípicos, porque o cenário ainda não é maravilhoso, né? O cenário ainda é complicado. Então, esses contratos atípicos são importantes ainda, mas a gente já vai começar a migrar para alguns outros setores. E, Daniel, falando de novo aqui da carteira recomendada, até te perguntar, mas você de certa forma já respondeu, né? Porque você realmente fez uma modificação no momento que ocorreu lá em março da pandemia, em abril, né? Que já montou a parceria, aquela carteira que você montou já fez essa transição, você já colocou exatamente o que você está alocando, mas você poderia falar agora, por exemplo, especificamente como é que está essa composição em termos de setores, quer dizer, mas tem também um pouquinho de shoppings, ou tem logística, tem só o recebível, ou se tem uma subdivisão ali de recebíveis? Então, recebíveis, tá? Eu costumo trabalhar com 2 subdivisões.
o high grade e o high yield, tá? Então, high grade são aqueles que eles tomam um pouco menos de risco, mas são fundos de recebíveis que vão pagar mais do que a média geral de fundos imobiliários, mas vai ser um rendimento não tão grande quanto os high yields. O que são os high yields? Hoje é basicamente aqueles fundos imobiliários que trabalham com crédito pulverizado, que trabalham com crédito residencial, loteamento, coisas do gênero. Tá? Às vezes, esses fundos, eles também acabam trabalhando também com compra e venda de fundos imobiliários. Uma parte deles, eles separam para ser um FOF. Então, hoje, na carteira, a gente tem lá, né, um fundo baseado nisso. A gente já fez análise de alguns outros. Hoje a gente deve ter aí no mercado o quê? Iridium, Hectare, Habitat, Barigui. Enfim, posso estar esquecendo de mais alguns, mas esses aí, na minha visão, são os principais que a gente cobre nesse sentido high yield. Aí a gente tem o high grade. High grade até vai sair agora um próximo relatório, vai ser sobre o IPO do Mogno, né? O Certificado de Recebíveis Imobiliários, é um fundo novo que a Mogno está fazendo. E a gente vai comparar com quais? Com o UOL-JP, com o CNIP, né, da Quineia, com o KNCR, com o próprio KNHY, com o Mauá, também um pouco high grade. Então, é um público um pouco diferente. Quer dizer, ele já vai focar mais num crédito corporativo, num crédito de empresas, né, uma coisa que tem um risco um pouco menor, vai pagar um pouco menos, mas normalmente esses créditos, eles não são indexados ao IGPM, eles são indexados ao IPCA e ao CDI. E qual é a grande questão disso? A grande questão é que, se você olhar o histórico lá, você olha lá 2015, por exemplo, o IGPM foi lá em cima. O que aconteceu depois, quando o dólar caiu? O IGPM ele chegou a dar deflação alguns meses lá em 2016 ou 2017, acho que foi até 2017. Se você olhar lá para trás, você vai ver em outros momentos que aconteceu a mesma coisa. Cara, 2002 bateu 25% do IGPM. Depois você vai ver que em 2003, 2004, a gente teve meses, inclusive, de deflação. Então, hoje a gente vê lá o pessoal correndo atrás do HCTR, porque ontem ele pagou 2,12 do dia que a gente está gravando, né, por cota. Então, hoje a gente vê lá que pegou e já subiu para caramba a cota do HCTR. Mas isso é cíclico. Ainda vai ficar mais um tempo pagando? Talvez, mas a gente já tem que saber que isso é cíclico. A gente já tem que saber que a pessoa que está comprando hoje está comprando lá em cima do topo do IGPM. Dificilmente o Brasil vai virar a Argentina, que vai ter uma inflação que vai pegar e disparar, por exemplo. Tá? Não é o nosso cenário base, nem nada disso. Então, a gente sempre gosta de ter um pouco de cada um. Claro que nesse momento a gente tem mais do high yield do que do high grade, né? O percentual é maior no high yield do que no high grade, o momento é do high yield, mas a gente já começa a preparar a carteira para o próximo ciclo, né? Para o próximo ciclo que vai ser IGPM caindo, IPCA ficando mais ou menos nessa média e o CDI voltando a subir. Então, esses high grade, que são mais indexados ao IPCA e ao CDI, devem acabar ganhando aí essa disputa no final. E aí você perguntou também sobre os outros, né? A questão de shoppings. Aí entra na terceira vertente, que são aqueles 30% de carteira que é para buscar um retorno mais forte. Ano passado, o mercado todo falava, né, para você assim, lajes corporativas, não tem como ser ruim, São Paulo tá faltando oferta de lá, tem muito pouco imóvel, todo mundo está demandando, a minha economia vai crescer, não tem como o preço de São Paulo cair ou coisa do gênero. E eu sempre fui muito cético com laje corporativa, porque laje corporativa tem uma despesa muito grande. Se ficar vago, o custo para o fundo é muito grande, porque eu mesmo, na minha pessoa física, eu já senti isso na pele, tá? Então, eu era cético, eu falava, eu acho que vai crescer muito, mas se você pegar a entrevista do ano passado, você vai ver, laje corporativa eu não gosto. Nesse momento atual, eu continuo não gostando de laje corporativa, mas não tem como fechar o olho para o grande desconto que existe em lajes corporativas. Né? A gente não pode ser burro e nem a gente pode ser orgulhoso de achar assim, se eu não gosto, eu nunca vou comprar. Entendeu? Então, às vezes, um potencial de crescimento aí, empresas
em lajes que são muito, muito super premium, né, em alguns lugares de São Paulo, né, principalmente, sei lá, Faria Lima, ou um AAA na Berrini, ou até na Paulista mesmo, que se for um prédio muito legal, cara, não acho ruim no momento atual, por exemplo, porque hoje sim, na minha visão, laje corporativa já está precificando todos os riscos que ela incorre, e que o mercado não via isso há um ano atrás. Então, seria shoppings e lajes corporativas, esse outro 30%. Certo, que daí seria uma ideia de pegar realmente cotas com descontos, enfim, que trariam aí um ganho de capital, né? Enfim. Carregar uma renda menor no primeiro período e tentar ganhar um ganho de capital. Isso. Bom, interessante. E que você falou também da questão dos recebíveis, acho que faz total sentido, achei bem interessante, porque normalmente você corre esse risco de pegar o final dos ciclos, né? Porque lá atrás, de repente você estava em CDI e o CDI foi caindo, né? Você não entendeu que de repente teria que estar mais em GPM, que agora, não sei de cabeça, mas que o GPM nos últimos 12 meses já bateu aí acima de 10, né? Eu acho que está em 11, Subiu muito no último mês. A gente vai ver uma série de fundos imobiliários pagando muito. Bom, enfim, o IRDM não deve pagar tanto, tá louco para ver o IRDM, vai ser agora nos próximos dias, mas como ele fez emissão agora, pode ser que não venha um valor tão grande. Mas também, todos esses que estão muito baseados em GPM vão acabar pagando bem, pelo menos agora, nesses meses. E o investidor, de repente, vai entrar no mercado agora querendo alocar justamente e concentrar com o indexador GPM, e o GPM tem grande chance de não ocorrer, né? Esse 11% nos próximos 12 meses, né? E de repente ocorre até estar falando que você vai ter aumento possivelmente do CDI, né? Enfim, então o investidor tem que tomar cuidado com essa leitura desses movimentos de mercado. Eu posso até falar para você que eu acho que tem muita chance de daqui a um ano a gente estar fazendo uma live e o IGPM está abaixo do CDI. Eu acho que tem grandíssima chance disso acontecer, porque descolou muito do IPCA. Sim, o GPM normalmente ele já é mais volátil, né? Bem mais volátil do que o IPCA, mas realmente deu uma descolada boa agora, né? Então já vão deixar até agendada a próxima entrevista para o ano que vem, né? Então a gente já discutir, já temos uma parte da pauta aí. E dessas teses, o Pátio já falou, dessas teses que eu também tenho debatido aqui amplamente com os entrevistados, principalmente tenho conversado com muitos gestores agora, nas últimas entrevistas. Então, tem essas teses do que você acha aí que realmente pode ser mais impactante. O home office que impacta a laje corporativa, é o e-commerce que ajuda o logístico ou que atrapalha o shopping center, é o fim das agências bancárias, ou você falou educacional, agora o ensino à distância vai pegar e de repente vai impactar o setor educacional presencial, enfim, dessas teses aí setoriais do mercado imobiliário, o que você acha que realmente é mais impactante, tem que olhar com mais atenção? Eu acho que você não pode olhar somente essas teses e achar que isso vai afetar o mercado de fundo imobiliário. Por exemplo, você vê alguém falar de setor de hospital em fundo imobiliário? Quase ninguém fala de setor de hospital. Agora teve pandemia, todo mundo foi para o hospital. Por que não subiu para caramba fundo de hospital, por exemplo? Então, quer dizer, não é assim, não tem essa correlação com o mercado. Enquanto isso, educacional, as faculdades estão vazias. Você vê aí o RBED e o FAED, por exemplo, eles não estão sentindo, porque eles têm contratos atípicos. Quer dizer, a Cogna é que está tomando o prejuízo. Os fundos estão recebendo, porque eles têm contratos atípicos. Foi um contrato de sales and leaseback e agora, recente, né? O FAED foi renovado agora recente com desconto. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado nesse sentido, tá? O fato de você ter alguma coisa em contratos atípicos te dá tempo para entender melhor a situação e ver exatamente como vai funcionar, como é que vai acontecer. Laje corporativa, você não tem contrato atípico, porque é muito fácil, sei lá, você sair aí desse teu escritório e sair desse andar e ir para o andar de cima ou para o andar de baixo, né? Não seria algo rápido, né? Agora, para um cara sair do galpão logístico dele e mudar para o galpão do outro lado da rua, é difícil para caramba, entendeu? Porque o galpão logístico ele foi feito com aquelas especificações que ele quer, daquele jeito.
porque o caminhão entra por aqui, porque o pedágio é mais barato, porque a quantidade de quilômetros que anda. Então, é muito mais difícil você sair, por isso que o logístico tem, por isso que o educacional tem um contrato atípico, e por isso que às vezes um hospital também vai ter um contrato atípico também, e a laje corporativa não vai ter. Então, a laje corporativa te obriga a tentar analisar no meio do momento. E normalmente, quando você toma a atitude no meio, né, de que está tudo acontecendo, a chance de você errar é maior. Por isso que eu preciso ter um desconto maior para lajes corporativas. E eu acho que hoje está acontecendo isso. Vai ter algum impacto do home office? Vai. Em compensação, vão surgir outras empresas por causa do e-commerce que vão precisar alugar também espaços corporativos? Vão. Vai ter uma empresa que talvez alugue um imóvel classe C, por exemplo, sei lá, igual um Senesp, e ele vai ver que o preço está caindo num prêmio, e vai falar assim, puxa, minha empresa está crescendo, o preço lá na Faria Lima está barato, acho que dá para eu sair daqui e ir para lá. Por exemplo, acho que vai também, entendeu? Então, eu tive aí em São Paulo esse último final de semana. O que eu vejo é assim, quando eu vejo varejo, né, principalmente, porque foi feriado, os pontos nobres, assim, né? Você pegar a rua Oscar Freire, ela tá com muito pouca loja vazia, alugo, né? Aquele ponto ali principal, né? Perto da Doc Lobo, da Consolação, enfim. Agora, quando você entra nas ruas assim, já laterais, você entra na Doc Lobo mesmo, você vai ver que já tem mais algumas lojas fechadas, já tem um pouco mais. Então, no laje corporativa vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo no varejo. Você pegar os pontos principais, vai sair um inquilino? Vai, mas vai entrar outro, muito provavelmente, vai entrar mais rápido, tá? Esses inquilinos, eles não vão querer perder um determinado contrato, eles vão talvez ter um diferimento para o ano que vem, igual está acontecendo no FLMA, por exemplo, que é hotel e mais laje corporativa, eles deram lá um diferimento, os inquilinos vão pagar esses valores em 2021, e vida que segue, já tá assim, tá pagando a metade porque o hotel tá fechado, mas já tá voltando a pagar os rendimentos. E quem tiver paciência, vai comprar. O FLMA chegou a bater R$ 6, hoje ele tá 3. Então, quer dizer, vale a pena? Espera um ano e depois volta ao normal e aí você vai ganhar, entendeu? Então, na minha visão, vale a pena. Tá? Alguns fundos de shopping também estão valendo a pena. O shopping ele tem uma diferença com relação às cooperativas, porque ele é muito pulverizado, né? Ele não é nem diversificado, né? Ele é tanta gente que é pulverizado. Então, é mais difícil você ver um shopping com lojas fechadas em massa. Até porque se começa a fechar algumas, o próprio shopping já percebe e já dá um desconto grande. É isso que está acontecendo nos shoppings. Então, hoje eu vejo assim, quando eu falo com gestores de shopping, eu vejo que o foco deles hoje é transformar o NOI em positivo. Quer dizer, ele quer receber os valores dos inquilinos, né? Muitos estão inadimplentes, e quando eles ficam inadimplentes, eles não ficam só no aluguel, eles ficam no condomínio, no PPI também, PPI não, aquela outra parcela de publicidade, enfim, o estacionamento está menor, e aí acaba que a inadimplência ali da parcela de propaganda e do condomínio é paga com quem pagou. Então, eles estavam tendo valores negativos, eles já começaram a ter valores positivos, né? Começou a ter uma rendinha de estacionamento. Então, esse ponto agora é aquele ponto da inflexão. Normalmente é o melhor ponto para você entrar em qualquer tipo de investimento, seja ele ações, fundos imobiliários, enfim, na hora que você tem essa inflexão para baixo, na hora que eles estavam com NOI negativo, e eles começam a ter NOI positivo. Então, o meu racional é muito por aí. Ah, pode ter uma segunda onda e cair tudo e não sei o que, pode, mas eu, na minha visão, não é o meu cenário base. Tá? Meu cenário base agora é de uma recuperação mais devagar do que aconteceu com o setor logístico. Talvez você pensar assim, cinema, quanto tempo vai abrir cinema? Talvez vai demorar 2 anos, 3 anos para ser igualzinho era antes, né? Porque se o cinema abrir com 40 cadeiras em um lugar de 200, já não é tão simples de você ganhar dinheiro. O aluguel vai ter que ir lá para baixo. Então, quer dizer, daqui a 2 anos vai ter 200 cadeiras de novo numa sala de 200? Cara,
Acabou, nessa hora, o shopping volta a valer aquilo que ele valia ano passado. Então, volta a pagar aqueles rendimentos que ele tinha no passado. Os shoppings que estavam em expansão, eles começam a alugar as lojas em expansão. Então, na minha visão, não é algo que vai ser mais do que 2, 3 anos, tá? E você também não vai ficar com zero de renda nesse período. Então você pega um fundo lá, igual o XPMOL, estava 140 e cai para 100, né? Igual, sei lá, todos os outros, HSML, o VISC, o HGBS, todos eles caíram aí 40, 50 reais. Isso aí era renda de quantos anos? 5, 6, 7 anos. Para uma questão de 2 anos que você não vai nem ficar com zero de renda. Então, na minha visão, é algo que já está aí contabilizando, talvez até o shopping nem voltar como era antes. Sim. E, Daniel, então, não sei se tu também concorda, outro dia eu estava fazendo esse raciocínio, né, que às vezes a gente fica debatendo, por exemplo, essa tese do home office aí, né, tem uma diferença entre o que são os imóveis locatários que fazem parte de um fundo imobiliário, que são regiões capitais, centrais, nobres, né, e locatários de grande porte, e outra coisa é esse impacto efetivo mesmo, que qualquer um que mora, principalmente fora do eixo de São Paulo, como é o meu caso, enfim, você vê que daí isso realmente pode impactar essas saletas, né? Quer dizer, esse pessoal que investe, que tem lá o autônomo, pequenas empresas, prestadores de serviços, quer dizer, esse pessoal não tem muita escolha, né? O fluxo de caixa dele foi para o espaço, ele vai trabalhar em casa, ou depois ele vai para o coworking, ou ele vai ter que dividir a sala com o outro, quer dizer, acho que esse tipo de impacto que realmente pode ser mais complicado para quem é proprietário diretamente de imóveis, né? O proprietário diretamente de imóveis, se não for um imóvel locado para alguém muito grande e que seja muito importante, sim. E por isso que fundo imobiliário é bom, né? Porque você consegue diversificar com dinheiro menor. Né? O cara, às vezes, ele gasta a economia toda da vida dele numa sala comercial, por exemplo, que ele aluga para ganhar um dinheiro a mais, e quando a sala fica vazia, acaba tendo um problema. Agora, você falou de coworking, né? Esse sim eu acho que vai ser muito afetado. Eu já não vejo mais a WeWork, por exemplo, conseguindo crescer no Brasil ou qualquer outra empresa de coworking. Né? Então, o coworking eu acho que vai ser bem complicado. Eu não vejo mais as pessoas querendo alugar um espaço em um lugar que várias pessoas entraram, por exemplo. Isso eu acho que vai ser um pouco mais difícil. E, Daniel, mudando aqui a temática da entrevista, em parte você já comentou um pouco, né, das emissões, enfim, o que você está enxergando aí dessas emissões, tanto as follow-on, mas também os IPOs, tem algumas novidades no mercado, né, residencial de renda, agora Sim. também um arrendamento rural, quer dizer, o que você está vendo aí dessas novidades também? Sim, o arrendamento rural, por enquanto, eu prefiro não opinar, porque eu estou estudando ainda, porque normalmente arrendamento de terra não é pago em dinheiro, ele é pago com saca do produto, porque o cara que arrenda a terra, ele também costuma ser produtor e ele faz dinheiro vendendo a saca, sei lá, da soja, do arroz, enfim, né? Eu ainda quero ver como é que é isso. Como é que vai ser esse hedge? Quem vai ser o responsável por fazer o hedge? Se vai ser o fundo ou se vai ser aquela pessoa que está arrendando a terra? Né? Porque seria estranho, seria diferente do que acontece no rural. Agora, imóvel residencial de renda. O que existe hoje é o Lugo, né? Pelo que me consta aqui. O Lugo eu não gosto muito do conflito de interesse que gera, né? Ali. A gente vê ali a MRV, ela fica girando entre ela mesma. Então você tem o Banco Inter, que está ali, que fez a emissão, e aí ele faz a gestão, e aí a MRV que constrói, e aí a empresa deles que aluga. Enfim, mais ou menos como acontece com a Log lá, Log Commercial Properties, né, que é ações também, a MR também a mesma coisa. Então, eu não gosto dessa questão, mas a gente tem que se acostumar com essa questão. A gente está vendo que tem muitos fundos hoje em dia que estão com certo conflito de interesses. Né? Eu lembro de não ter recomendado lá o HSI Malls, né, o HSML, porque ele estava comprando
shoppings da própria empresa, da HSI, e a gente vê que as empresas elas estão direto fazendo isso, estão até nas próprias assembleias colocando em pauta para ser aprovado esse possível conflito de interesses aí. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar, o mercado tá indo para isso, não é algo que seria o mais saudável, mas paciência. Com relação à emissão que você perguntou, assim, o que eu vejo é que tem muitas emissões que estão acontecendo dos setores que estão bem, né? Ou seja, de recebíveis, de fundos que também querem comprar fundos mais baratos, que eles estão vendo oportunidade, e a gente está vendo também emissões de logísticos, né? Agora, eu não me lembro de ter visto nos últimos meses uma emissão de shopping, por exemplo, né? Porque caiu muito. Emissão de laje corporativa, a gente até viu de fundos igual o Rect, por exemplo, porque ele precisava, né? Ele precisa crescer. Ele sabe do risco, a gente escreveu sobre isso, do risco do contrato da Telefônica. Então, ele precisa crescer, ele precisa diversificar. Então, quer dizer, se não for algo muito emergencial, a gente vê que os outros setores, eles estão preferindo aguardar. Bom, dito isso... Oi, fala. Vou aproveitar o gancho aqui, a gente está já indo para a parte final da entrevista. Você falou do RECT, né? O RECT é agora o REC Renda Imobiliária, né? Mas continua o código RECT 11. Isso. É um fórum com muita audiência lá no Clube FI. Semana atrás de semana, sempre o vencedor aí de comentários nos fóruns, né? Pô, legal. Já gera bastante polêmica também, dada a característica do fundo. Eu tinha uma leitura que eu também achava um fundo interessante, mas depois que eu li o teu relatório, deu uma visão ainda melhor, achei bem interessante. Queria que você comentasse um pouco mais aí do RECT 11. O Politi até entrou em contato comigo, né, o gestor do fundo no WhatsApp, e ele agradeceu e falou que colocou o relatório lá no LinkedIn dele, né, e foi bem legal isso, porque normalmente, né, o pessoal, quando eu escrevo o relatório, ainda mais quando eu mostrei, né, por A mais B que o rendimento vai cair do fundo, normalmente o que acontece o gestor ele quer me ligar, quer conversar comigo para mostrar que não é bem assim, não sei o quê, e eu achei muito bacana, até queria mandar um abraço aí pro Moisés Politi, né, porque ele foi bem bacana, ele sabe das limitações que o fundo tem, então quer dizer, ele sabe exatamente onde ele tem que atuar para que o problema que existe não cresça mais para frente, né, e ele inclusive colocou lá, então foi no LinkedIn dele, então foi bem legal nesse sentido. Agora, é um fundo que, como eu mostrei lá no relatório, até um determinado preço, que eu não vou lembrar agora de cabeça, valeria a pena a compra, tem uma queda de rendimento, mas você vai receber um bom rendimento até meados de 2021, então isso também deve entrar na conta, isso é legal, isso é bacana da pessoa saber. Por quê? Porque você tem um imóvel, que é um dos principais imóveis do fundo, que é da Telefônica, que é aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele foi alugado e aqueles contratos, né, de longo prazo, atípicos, e que eles compraram já na metade do contrato. O valor do IPCA ele foi subindo ao longo do tempo, o valor do imóvel, o Rio de Janeiro acabou entrando numa crise mais forte, o valor do imóvel não cresceu. Então, hoje, eles estão recebendo lá, não vou lembrar de cabeça, mais uns 112 ou 120 por metro quadrado, e o valor que, na minha visão, assim, né, eu acabo analisando algumas imobiliárias para fazer os relatórios, estava ali alguma coisa em torno de R$80, né, alguma coisa nesse sentido, 80, R$85 o metro quadrado. Então, como é um dos principais imóveis do fundo, a gente viu ali uma queda. Tá, eu lembro que a queda ia dar ali uns 0,55, 0,56 quando chegasse ali no ano que vem, supondo que a Telefônica renovasse por um valor de mercado agora, seria alguma coisa nesse sentido. E aí, enfim, 0,56 no preço de R$100, por exemplo, dava um yield legal, né? Se você pensar lajes corporativas, Brasil, enfim,
dava um yield aí de mais de 6,5%, não, mas dava uns 6,4%, 6,3%, enfim, dava um yield bom em relação ao que a gente tem hoje. Aí a gente volta para aquela questão lá da taxa da NTNB, a gente está falando de um spread de 3,3%, 3,4%. A gente sabe que normalmente laje corporativa puxa isso para baixo, não puxa para cima. Então, se a gente está ali na média histórica, num fundo que é de laje corporativa, que costuma puxar o valor para baixo, já é interessante. E um fundo que é diversificado também agora, né? Agora é diversificado, isso depois de 3 ou 4 emissões. Sim. É por isso que ele precisou fazer as emissões, porque ele não podia ficar com o risco somente desse imóvel, porque é muito bonito a gente botar no papel que a Telefônica vai renovar o contrato por um valor de mercado, mas e se ela entregar e ficar vago? Eles têm lá uma garantia de 60% da renda por R$ 75,00 o metro quadrado, mas, cara, aí já cai muito esse valor. Aí você já está falando de uma renda de 0,45, 0,46, que poderia cair para 0,40. Então, quer dizer, você, na hora que você diversifica, você reduz esse risco, você reduz esse impacto. Outro fundo que tem isso, por exemplo, LVBI, ele acabou de receber um papel dizendo que a DHL vai sair, tem um aviso prévio de 1 ano. Ela precisa colocar alguém lá em 1 ano, ou ela precisa crescer o fundo o suficiente para que essa saída da DHL Logística seja o mais insignificante possível. Talvez, se ela conseguir dobrar o fundo, esse 10 centavos vira 5 centavos. Se ela quadruplicar o fundo, vira 2,5 centavos, Então, é assim que funciona. Por isso que a gente precisa ter emissões e os fundos crescerem. Recentemente, eu lancei lá o Dica International, a gente tem lá relatórios de REITs também no Dica de hoje, e é impressionante, a gente tem lá 4 REITs nos Estados Unidos, que ele tem tamanho maior do que qualquer empresa no Brasil, quer dizer, mais do que Petrobras, Itaú, enfim, Bradesco, Ambev, Vale, são muito grandes. São fundos imobiliários mundiais, são REITs que pegam, às vezes, galpões no mundo inteiro, ou torres de transmissão no mundo inteiro. Enfim, é um outro mundo. E eu acho que o Brasil está migrando para isso. Eu acho que a gente, quem está pegando hoje o Brasil em fundos imobiliários, está tendo a mesma sorte daquele investidor que pegou o Brasil em ações na década de 70, por exemplo. Que hoje todo mundo fala assim, puxa, mas fulano ficou bilionário em ações porque ele pegou uma sorte grande. Naquela época, não tinha tantas empresas, o mercado era pequeno, cresceu muito, e etc. A gente tem essa possibilidade com fundos imobiliários hoje. Bom, interessante, Daniel. E aí, quem tiver interesse aí sobre o Rect 11, tem entrevista que eu fiz esse ano também com o Moise Politi, que é o gestor do fundo. Está disponível na playlist. Não adianta, eu aportugueso. É meu Moisés mesmo, né? É o Moise Politi. Moise. Tem que me acostumar. Então tá na nossa playlist. E quem quer saber ler o relatório aí do Daniel, também está disponível para os nossos assinantes do Left Data Plus. E, Daniel, realmente chegamos aqui no final da entrevista, passou rápido, o papo sempre é muito bom, daria para fazer mais 1 hora aqui, mas então, para a gente poder encerrar, eu gostaria que você fizesse então as tuas considerações finais. Cara, considerações finais é sempre na mesma linha. Quando você investe, eu gostaria que a pessoa que me segue, a pessoa que segue todo mundo, que ela não seja um especulador, que ela seja um investidor. Que investir em fundos imobiliários não seja uma modinha que ela está fazendo esse ano, que ano que vem vai mudar e vai ser uma outra moda. Investir passa a ser uma coisa normal. Igual necessidade fisiológica, por exemplo, igual você tem que comer, igual você tem que beber, você tem que separar um dinheiro para você investir. E outra coisa que eu acho interessante também é que a pessoa pense que o valor que ela investe, é claro que ela pode vender eventualmente um fundo que ela não goste mais tanto, mas aloca o dinheiro em outro, não saca esse dinheiro. O dinheiro que você vai sacar no futuro, no período da fruição, vai ser o dinheiro dos rendimentos gerados com os fundos imobiliários. Acho que esse é o principal. Se a pessoa consegue pegar essa noção,
Depois de 5 anos, 10 anos, ela começa a ver o dinheiro pingando na conta, pingando cada vez mais forte. Entendeu? Ela começa a ver que aqueles 100 reais que ela tinha no início do mês vira 200, vira 500, vira 1.000, vira 2.000, vira 5.000, e quando ela vai ver, ela não sabe mais por que ela está trabalhando, porque ela ganha mais no investimento dela do que no trabalho dela. Quer dizer, ela poderia parar, fazer uma coisa que ela gosta ou coisa do gênero. Eu acho que conseguir contextualizar isso na tua cabeça é mais importante do que você tentar pegar, se agora o RECT vai subir 10%, se o LVBI vai cair 5%, então vale a pena eu vender agora para comprar daqui a 2 dias, porque aí vai estar mais barato, ou se não, talvez tentar flipar uma emissão ou qualquer coisa do gênero. Então, se eu conseguir passar isso para 1 a cada 10 pessoas que estiverem vendo, eu já fico aqui satisfeito. Legal, Daniel. Então, eu queria agradecer de novo, né, a tua segunda participação. Já vou deixar... Tuque, e avisar também dos nossos canais, né? Estamos lá no Instagram, @Dica de Hoje _7, aqui no YouTube, o canal Dica de Hoje. A gente passou aí de 101 mil seguidores, então a gente está feliz aí, está em festa. 4 anos já de trabalho. Com certeza, Daniel. Daniel produz material bem interessante, rico aí, em todas as mídias de YouTube. Então, Daniel, de novo, agradecer aqui a tua segunda participação, né, como estava falando, já vou deixar até agendado aqui para o próximo ano, vamos ver lá o IGPM, né, como é que vai ficar, né, e para a gente poder atualizar aí o nosso mercado. Vai estar abaixo do CDI. Vamos lá. Então, para o IFIX vai bater 3.000 antes do final do ano, você vai ver. Então tá certo, Daniel. Então, também para a nossa audiência, um grande abraço aí e até o próximo programa. Até mais.